Quer saber o que as pessoas estão perguntando sobre como livrar seus filhos do horror do inventário? Vamos então para mais alguns trechos da nossa live Tira Dúvidas. E se depois de constituída a holding, houver separação entre os pais? Então é bem recorrente essa pergunta. Olha só, você pode deixar definido lá no contrato social que o cônjuge que se separar judicialmente, ou o seu herdeiro, não poderá exigir, desde logo, a parte que eventualmente lhe couber aí nas cotas sociais, mas apenas poderá concorrer à divisão periódica de lucros e os sócios podem até deliberarem pela liquidação das cotas, que será reembolsada pelo seu valor patrimonial, que vai ser calculado e pago nas formas previstas no acordo de sócios. É claro que é a família que define isso, mas normalmente a gente regula esse pagamento, e isso vale para qualquer sócio que queira eventualmente se retirar da sociedade, a um número de parcelas de tal forma a não comprometer os demais sócios. Eu costumo dizer que todas as pessoas casadas também deveriam ter a sua holding. Por quê? Se em algum dia o casamento resultar em divórcio, é uma variável sobre a qual às vezes a gente não tem controle, a holding vai facilitar a distribuição dos bens tanto para o casal quanto para os filhos, e tudo isso de uma forma menos traumática. Isso por quê? Porque pode ser criado um mecanismo em que o casal monta duas holdings familiares, por exemplo, cada uma delas integralizada, com seus respectivos bens, e fazer uma separação entre as empresas. Por quê? Porque isso é diferente de uma separação civil. Então, no divórcio, não haverá bens a partilhar. Por quê? Porque eles já foram anteriormente partilhados em cotas. Na construção da holding, é utilizado aí uma estratégia pela qual, após a criação da empresa, depois da transferência dos bens do cliente, do CPF para essa empresa, as cotas possam chegar para os herdeiros sem precisar do inventário. De que forma que isso é feito? Através da doação dessas cotas para os filhos com reserva de usufruto. Para quê? Para que o patriarca, para que a matriarca, eles permaneçam como usufrutuários vitalícios. E por que doar as cotas ao invés dos bens? Porque os bens, eles vão continuar livres e desembaraçados. Se, por exemplo, o pai doa um determinado imóvel para o filho com reserva de usufruto e no futuro ele queira vender esse imóvel, eu diria, ele vai precisar da autorização do filho para que essa venda ocorra. E conforme o caso, se esse filho for casado, o pai vai precisar da autorização da nora para vender. E se o casal tiver litígio, aí é problema na certa. Já quando o pai doa as cotas com reserva do usufruto, esta reserva, o que vai acontecer? Ela recai sobre as cotas, mas os bens que estão lá dentro, eles estão completamente livres e desembaraçados, inclusive podem ser vendidos normalmente pelo pai, sem sequer ele precisar consultar ou informar o filho, se ele assim preferir. Entendido? Esclarecendo também, aproveitando o ensejo, que no sistema de holding familiar, apesar de ter transferido a propriedade dos bens da sua pessoa física para a pessoa jurídica, que é a célula cota, os pais, reforço isso, porque isso é muito importante, continuam com total e absoluto controle sobre estes bens. E se quiserem vender um imóvel que já foi transferido para a célula cofre e transformar isso em dinheiro, basta eles colocarem essa venda como resultado, como lucro. E esse lucro é o fruto. E este fruto, numa relação de usufruto, pertence aos usufrutuários, que no caso são os pais. Perfeito? Outra coisa, quando se fala em usufrutuário dos bens, na holding, a gente está se referindo aos pais, ou seja, ao patriarca, à matriarca. Os bens que eram deles e agora estão na célula cofre serão transmitidos aos herdeiros somente quando os pais se forem. E no contrato social pode ficar definido que essa transmissão ela vai ocorrer na falta de ambos ou de apenas um deles. Essa decisão é da família. Existe na holding um gatilho que dispara automaticamente essa transferência de bens para os filhos,
sem a necessidade de inventário. E este gatilho é a morte dos usufrutuários. Então guarde bem isso. O gatilho que dispara a transferência dos bens automaticamente para os herdeiros, sem inventário, só é acionado quando os pais falecem. Cabe à família decidir aí se a transferência dos bens vai ocorrer somente com a partida de um dos pais ou de ambos. Entendido? Quer saber mais? Clique no link que aparece na descrição desse vídeo para saber como evitar que seus filhos passem pelo terror do seu inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?